Então, capítulo 9 e 10, o capítulo 9 é um daqueles capítulos, é comum nos livros de Filomeno isso, você tem a narrativa principal do livro, uma história que está sendo contada ali sobre uma família, sobre um conjunto de pessoas, ou sobre algum lugar, e aí tem alguns capítulos que ele para refletir sobre alguma coisa, para descrever alguma memória e tal. Então, nessa aqui é uma conversa que ele escreve com o Inácio Ferreira. Lembra, Inácio Ferreira é um dos diretores lá do hospital, o diretor do pavilhão onde ele está fazendo estágio, e aí eles vão lembrar um pouco da vida de Eurípedes Barçanufo, que é o fundador desse hospital. A gente falou do Eurípides lá no primeiro capítulo, ele também descreve um pouco da fundação do hospital, mas ele descreve algumas coisas, algumas curiosidades, alguns fatos interessantes da vida de Eurípides, da vida dele antes da última, né? Eurípides aqui, nesse momento, ele está desencarnado, né? Ele cuida aqui do hospital, ele viveu na última vida no Brasil, e na penúltima vida encarnada, aí é que ele vai descrever aqui, viveu na Suíça no século XVIII, foi pastor protestante e teve um papel interessante aí dentro dos movimentos de religiosidade, mas uma grande contribuição de Eurípides nesta vida que está sendo descrita aqui foi um livro que ele escreveu sobre fisiognomonia. O que é isso, a fisiognomonia? Na verdade, é uma ciência que estuda a relação entre a fisionomia das pessoas, os traços físicos, e o comportamento, o temperamento, as questões psicológicas. O pressuposto dessa ciência, que nasceu basicamente de observações, é que traços, características físicas estão relacionados a características psicológicas. Veja só até a polêmica que isso pode causar, né? Mas tem toda uma longa observação, uma longa tradição de observação aqui por trás disso. Durante muito tempo foi muito usado, não só nas ciências da saúde, na medicina, mas em outras áreas como o direito penal. Aí ele descreve que até a obra do Eurípides, ele é meio que um dos pioneiros nisso aqui, no campo mais acadêmico-científico, inspirou esse senhor aqui, o César Lombroso, eu acho que é italiano, e que fundou essa disciplina aqui, antropologia criminal, que por muito tempo foi bastante usada no direito penal. O pessoal do direito penal, se eu não me engano, ainda estuda isso hoje como fato histórico, mas que a ideia é que você conseguiria prever, em termos probabilísticos, a chance de um indivíduo delinquir, né, ou ter dificuldade de se ressocializar, um indivíduo que cometeu um delito, através de características físicas, traços do rosto, do corpo e tal. Mas veja, é uma polêmica danada porque a gente vai acabar esbarrando, há um risco de esbarrar aqui em racismo, em ideias preconcebidas, é muito complexo isso. Mas tem algo interessante que pode ser aproveitado na medicina. Isso, até um tempo desse, era disciplina fazia parte das disciplinas obrigatórias do curso médico, há umas décadas atrás, porque, de fato, era uma coisa que os médicos usavam no seu raciocínio diagnóstico até. Mas, mesmo que isso tenha ficado para trás, algumas coisas são úteis, não exatamente de traços de comportamento, né? Isso daria uma discussão longa aqui sobre isso, mas existe uma correlação mais forte, estatisticamente relevante, entre risco de doenças, por exemplo, e próprios traços anatômicos, por exemplo, pessoas que são mais alongadas, os chamados longilíneos, eles têm tendência a determinadas doenças, diferente daqueles que são mais achatados, aquelas pessoas mais baixinhas, mais gordinhas, que têm tendência a determinadas doenças. Tudo isso se a gente fala em tendência, em probabilidade. Óbvio que não é algo tão específico. Mas, enfim, ele contribuiu para isso. Para mim, inclusive, quando eu li esse livro pela primeira vez, foi até uma surpresa. Eu não conhecia a relação aí de Eurípides com essa ciência. No capítulo seguinte, esse capítulo é muito interessante. Eu recomendo muito, assim, a riqueza dos detalhes que está descrito no capítulo vale muito a pena ler com bastante atenção. Aqui, Filomeno descreve que eles estavam se preparando para uma expedição a uma zona espiritual inferior. Uma expedição de resgate, isso é muito comum. Equipes de espíritos saem de colônias, de instituições mais desenvolvidas, né, para fazer resgates, auxílios em zonas mais inferiores, do umbral para baixo. Então, aí, Filomeno até descreve antes da viagem, ele estava refletindo, isso aqui é meio que um parêntese dentro do capítulo, né? Ele estava falando sobre, talvez um pouco refletindo daquele caso anterior, que a gente viu nos capítulos anteriores, de que o conhecimento não basta para resistir às provas. Aquela história que conhecimento é diferente de sabedoria. E a mediunidade irá naturalmente se incorporando ao sensório na sequência das gerações.
com a medida que o tempo passa, há uma tendência, ele coloca, que a mediunidade seja algo cada vez mais natural, e as gerações mais jovens, elas deverão vir com a mediunidade mais aguçada, né? Isso também dá bastante uma discussão bem interessante para a gente. Enfim, mas foi só uma reflexão dele. E aqui ele comenta propriamente o processo, né? A expedição. Era uma caravana comandada, olha só por quem? Rainha Isabel, lá de Portugal. É descrito que ela, em espírito, desencarnada, ela é um espírito assim com um bom nível de evolução e bastante dedicada a esses trabalhos de assistência e de resgate. O objetivo da expedição era resgatar Ambrósio, que era um espírito, vai falar, os capítulos seguintes vai falar especificamente da história dele, mas também outros espíritos. E aqui é que está, isso aqui, essa frase, ela resume algo que é bem detalhado, que eu recomendo muito da gente ler com muita atenção, que é o quê? A descrição da viagem é muito interessante, mas até é forte um pouco a descrição. E Filomeno, ele é muito habilidoso, ele é muito competente na descrição que ele faz das paisagens do cenário. Mas é algo impressionante que essa equipe, ela desce, né? E esse termo não é por acaso, existe uma questão ali geográfica, geológica, as zonas inferiores, elas são mais baixas mesmo. Então, eles descem a essa região, e é uma região, assim, a descrição é terrível, né? Um lugar, assim, bem assustador, bem desolador. Eles entram numa espécie de caverna, tudo isso no plano espiritual, vejam só, parece filme de ficção, mas não é. Eles entram numa caverna, e assim, e os obsessores lá, né? Muitos deles deformados, em formatos de monstro, e tal. E aí, assim, você vai vendo a descrição e você vai vendo alguns princípios interessantes, né? Como é que essas caravanas, elas atuam nesses processos, como é que acontecem os processos de obsessão, e como é triste o destino que, às vezes, nós mesmos procuramos em nossas vidas. Porque o local, a localidade, a experiência que eu tenho no plano espiritual, no pós-morte, no pós-desencarne, é totalmente compatível com o meu nível de evolução moral, minha sintonia psicológica, minha condição psicológica. E tudo isso está relacionado ao que a gente viveu de mais recentemente, aquilo que a gente plantou, as nossas atitudes, decisões, a forma como a gente viveu. E aí você vê espíritos ali no extremo sofrimento e rolando ali um processo de escravização de um espírito com o outro, e é muito difícil, assim, é uma cena bem lastimável mesmo. São cenas bem lastimáveis, são descritas, mas é uma realidade bem comum num planeta de provas e expiações como estamos. E no final das contas eles fazem um resgate lá do Ambrósio, de outros espíritos, são levados, e nos capítulos seguintes vai ser falado um pouco aí da história de Ambrósio.